A paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje eu quero deixar uma breve reflexão da palavra de Deus para a tua vida, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Uma palavra bem conhecida de todos nós leitores, que nos fala a respeito do tempo de Deus, né? Que é um tempo determinado para todas as coisas. Nós sabemos que o tempo de Deus, ele é perfeito. Não há atrasos. Está lá em Gálatas capítulo 4 e versículo 4. O tempo de Deus é perfeito. O tempo do Senhor é eterno. Não tem início nem fim. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, né? E o tempo do Senhor, ele é um tempo oportuno. Oportuno por quê? Porque é o cumprimento das suas promessas, né? Isso tudo vai acontecer no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo imutável, o tempo que é eterno. Mas existem dois tempos, o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Cronos é o nosso tempo do relógio, o tempo que é cronometrado, que é medido. O tempo que nós vivemos na correria, né, do dia a dia. Mas o tempo de Deus, ele não para, né? O tempo do Senhor, ele está sempre trabalhando. E nós precisamos entender que o tempo do Senhor, ele é perfeito. Então, se o tempo do Senhor é perfeito, não existe atrasos na minha vida para o cumprimento das promessas que foram feitas ao meu respeito, né? Que o Senhor fez para a minha vida. Então nós precisamos entender que esse tempo de Deus, ele quer atuar na nossa vida. Mas nós precisamos deixar, né, que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Eu quero fazer as coisas da minha vontade, da minha carne. E não é assim. O tempo do Senhor, o tempo Kairos, ele tá girando, o relógio tá girando, tá contando. Mas então, irmã Marla, por quê? Como? Mas até agora minha promessa não se cumpriu. O que está acontecendo? Por que Deus está demorando tanto? Irmãos, muitas das vezes as coisas não acontecem imediatamente, né? Uma promessa, muitas das vezes, ela não vai ser instantânea. Ela vai se estender para a tua geração. Lá como Abraão, né? Ele recebeu a promessa que seria paz de multidões. E hoje, né? Até hoje, nós somos parte desta geração, dessa descendência de Abraão. Olha que coisa mais linda, né? E é assim na nossa vida, irmãos. Muitas das vezes as promessas vão se cumprir não somente na minha vida, mas na vida do meu filho, do meu neto. E assim sucessivamente. Porque o tempo de Deus é perfeito. Porque o tempo do Senhor é oportuno. Né? Ele vem para o cumprimento do seu propósito. É o cumprimento da vontade dele para a nossa vida. E nós precisamos entender que é a vontade do Senhor que tem que prevalecer, não a nossa. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então nós não precisamos ter pressa para que as coisas aconteçam. Deixa acontecer no tempo determinado por Deus. E você não vai se frustrar. Deixa as coisas acontecer como tem que ser, como Deus determinou para ser. Não queira fazer atalhos, porque os manjares vão vir. Satanás, com certeza, ele vai aproveitar e ele vai mandar manjares para a tua vida. E Deus vai permitir para provar a tua fé, para provar a tua fidelidade. Então seja fiel, não desista, siga firme. Entenda que há dois tipos de tempo. O tempo nosso é o Cronos. Mas o tempo de Deus, que é o Kairos, é um tempo que é eterno, é maravilhoso, é perfeito para a nossa vida, é agradável. A vontade do Senhor é perfeita, agradável. Então nós precisamos entender que Deus, ele é imutável. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não falha, Deus não é o homem para mentir. Quando ele promete, ele cumpre. Descansa no Senhor.
Não permita, sabe? Não dê brechas para que Satanás venha te enganar com falsas promessas, com as coisas imediatas. Porque a nossa geração é a geração, né, de querer tudo para agora. Tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser na mesma minha hora. Tem que ser do jeito que eu quero. E muitas das vezes nós colocamos Deus contra a parede e deixamos a vontade de Deus ser algo secundário na nossa vida. Isso não pode acontecer, meu irmão. Isso nós não podemos permitir. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. É Jesus que tem que reinar na nossa vida. É Jesus que tem que ser o centro. Lá em Isaías, em 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não te esqueça, querido. O Senhor, ele vai vir no momento certo. E o tempo, Kairos, ela é uma janela de oportunidades para a nossa vida. Oportunidade para o novo. Deus quer que você viva o novo. Sabe? Não fica te apegando com coisas que já passaram. Não fica aceitando, sabe, os manjares do diabo para tua vida. Não, rejeite. Rejeite toda a tentação. Sabe, lá no Isaías capítulo 55, 8, 9 diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós precisamos entender que Deus, ele quer o melhor para a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus não é o homem para mentir. Que nós muitas das vezes não recebemos porque nós não depositamos, sabe, total confiança em Deus. Nós precisamos confiar e descansar. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Pode passar o tempo que passar, né? Como o povo lá no deserto com Moisés, né? Eles padeceram 40 anos, por quê? Porque eles não ouviam a voz de Deus. Eles não queriam, sabe, crer nos fatos, nas coisas que aconteciam. Deus mandava codornice, Deus mandou a rocha, né, a água. E ao invés do povo ficar feliz, o povo começou a murmurar. Encheu tanto a cabeça de Moisés, de tanta murmuração, que quando Moisés chega na rocha, ele está irado. E ao invés de ele conversar com a rocha, que era Deus, ele fere a rocha. Ele agride a rocha. Não permita que as murmurações ao teu redor te afastem de Deus, te façam pecar contra Deus. Porque Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não contemplou, ele só contemplou Canaã, mas ele não entrou em Canaã, né? Claro, fontes teológicas falam muitas coisas a respeito desse assunto, e não compete a nós julgarmos se Moisés foi para a glória ou não, se ele vai herdar a glória ou não, mas compete a nós refletirmos sobre isso, de nós não nos irarmos contra Deus, de nós não nos irarmos contra o tempo de Deus. Se há um tempo determinado por Deus, espere, querido. Não coloque a tua bênção fora. Não perca o teu galardão eterno por coisas que vão ficar aqui na terra, que a traça vai consumir. Mas a nossa coroa de glória, o nosso galardão, a traça não vai poder consumir. Então vale a pena ser fiel, vale a pena esperar o tempo que for necessário para o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Vale a pena ser fiel. Pela incredulidade, muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos. Pela nossa impaciência, nos falta fé, nos falta plena convicção, plena confiança no Deus que a gente serve. E eu coloquei um exemplo até sobre Eva, quando Eva foi tentada lá no Jardim do Éden. O que é falado para Eva? Adão fala para Eva: de todas as árvores nós podemos comer, menos desta do conhecimento do bem e do mal, que certamente se nós comermos nós morreremos. O que Eva faz? Ela escuta a murmuração da serpente. Ela cai na conversa fiada da serpente. E ela é tentada, não enganada, ela é tentada. Ela peca porque quer.
porque ela quer aquele conhecimento, ela quer saber. E ela acha que pode estar sendo passada para trás. Então, nesse momento, ela traz consequências drásticas para ela e para a nossa vida, até os dias de hoje, né? Então, rejeite toda a tentação. Fuja das tentações. Está em mim rejeitar o diabo. Rejeitar os atalhos que querem me afastar da promessa de Deus. Se Eva tivesse rejeitado e ido falar com Deus, e até perguntar o porquê, dialogar, né? Conversar com Adão ali também, com certeza a história teria sido diferente. Mas não, ela nega a ordem de Deus, né? Ela é desobediente. E por causa dessa desobediência, ela paga um alto preço. Ela prefere ouvir a voz do diabo ao invés de obedecer a ordem de Deus. E muitas das vezes nós colocamos tudo a perder por causa disso, meu querido. Não importa as circunstâncias. Espere o tempo, Kairos. Espere o tempo de Deus. A tua vitória vai chegar. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai saborear, você vai celebrar a tua bênção. Mas aceite a vontade de Deus para a tua vida. Não gaste a tua energia por aquilo que não é do Senhor. Não arrisca a tua salvação. Mas coloca tudo aos pés de Cristo. Deixa tudo no controle dele. Ora, busque, jejue. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Fale com Jesus. Ouça a sua voz. Para viver o tempo e o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso entender que o tempo de Deus é perfeito. Que não há atrasos. Que Deus não falha. Que Ele não mente. Isso vai me dar estrutura. Isso vai me dar estrutura, estabilidade espiritual. A receita é simples. Oração, consagração e Bíblia. Leia a Bíblia. A vontade e o tempo do Senhor é perfeito. Pode passar o tempo que for. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha fé. Não desista. Não pare de lutar. Lute com todas as suas forças. Nesta guerra espiritual, que você faça a vontade do Senhor e não a tua. Pague o preço. Ore, busque. Busque a direção do Espírito de Deus. Ele nos mostra tudo, nos mínimos detalhes. Ele nos mostra como devemos agir. Tenha fé, tenha bom ânimo. Te esforça aí. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E escolha sempre o tempo de Deus. A vontade de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.